Eu esqueci de começar já com ela desse jeito. A paz, meu pastor, tudo bem Amém. com o senhor? Paz do Senhor Jesus, Áquila. Tá todo mundo se cuidando aí, pastor? Ó, graças a Deus está todo mundo se cuidando aqui. Graças Pastor, a Deus. agradecer. Inclusive estão tudo aqui me assessorando aqui. Eu tenho uma assessoria boa, viu? Uau, que chique, pastor. É uma equipe boa, hein? É. Tem um pessoal experiente nesse negócio aí de live, né? Deixa eu tentar pôr mais pra cá. O senhor tem feito bastante live com os cultos da igreja, né, pastor? Isso, estamos trabalhando terça, quinta e domingo, direto Olha aí. fazendo as lives. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem falado com o povo de uma forma maravilhosa. Já temos resultados até de vidas que Que já vieram aqui bênção. na porta de casa, vizinhos nossos, que vieram na porta de casa dizer, ó, quando o templo abrir, eu quero congregar. Que bênção, pastor. Deixa eu virar só o meu um pouquinho, acho que a luz está atrapalhando. Tá ruim a luz aí, pastor? Do meu? Não, não, tá bom, né? Você tá bem clara. Tá muito É. claro você. Olha o barulho que tá fazendo. Peraí. Deixa eu mudar aqui o lugar, então, pastor. Pastor, então, não sei, né? Se o pessoal, todo mundo conhece o senhor, Aí, imagina. Peraí. Eu tô tentando aqui de um jeito para não ficar ao segurando vivo é assim direto. mesmo. Aê! Não, foi. Ao vivo é assim mesmo. É. Então, pastor, ó, tem bastante gente acompanhando já. Vão chamando aí o pessoal na live. Façam as perguntas, Maravilha, pode colocar aqui, ó, para o pastor Paulo Roberto, perguntas sobre missões, né? Ó. maravilha. Tem aqui, ó, bastante É. gente, pessoal do Espírito Santo, pessoal da Baixada aqui, pessoal do Rio Eita, de Janeiro, maravilha, hein? pastor Ronaldo, lá do Rio. Eita glória, hein? Isso Olha é só. bênção de Deus. O Brasil inteiro. Daqui a pouco tá chegando mais gente aí, pastor. Amém, amém. É assim mesmo. Para quem não conhece, o pastor Paulo Roberto é casado com a irmã Glaucia, líder da nossa irmã da UFESP, né? Da União Feminina Isso da Sucursal mesmo. São A Paulo mais linda Sul. de todas. É isso aí, né, irmã Glaucia? É, as suas filhas eu não conheço muito, não, viu, pastor? Nem trabalhei muito com elas. É, é assim mesmo. Mas elas deram uma sumidinha aí por causa da pandemia, mas elas voltam. É a Nubia, a Grazi, a Janaína. É Paulo Júnior, né, pastor? Seu filho. Paulo Júnior. É quatro É. filhos maravilhosos que Deus nos deu. E E vovô me do deu uma Isaac? nora, me deu uma nora, graças a Deus, tem sido uma bênção, né? Me deu um genro e também me deu um neto e uma neta. A netinha tá para chegar, o neto Isaac e a netinha, a Manuela Esté, tá para chegar. O Isaac aí, eu vejo eles nas lives fazendo a oração final. Esses dias também com a irmã Gláucia, né, É o pastor? meu obreiro, É. é meu obreiro ele. Eu fiquei Ele sabendo que o agora, senhor está ele agora preparando. quer ensaiar comigo um hino para cantar junto comigo. Ah, mas tá certo. Eu fiquei sabendo que o senhor está preparando já os obreiros das próximas gerações, não é isso? É isso mesmo. Estamos trabalhando com isso. Para a próxima etapa da vida, nós temos obreiros aí que dê continuidade à grande obra de Deus que não para, né? Não É para. verdade. O senhor é vice-presidente da sucursal São Paulo e Sul, a Jorbe ou a Porbe, né, pastor? Isso. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, nós estamos auxiliando o nosso pastor, nosso presidente, pastor Paulo Fracinelli, liderança, e estamos aí trabalhando e fazendo o que Deus quer que a gente faça, sendo servo para servir a todos. É. Eu vi uma frase uma vez que, diz assim, que a pessoa me diz assim: Deus procura homens e mulheres ocupados, né? Ocupados. Aí o senhor é É, o vice-presidente da sucursal, líder de missões, isso já há muito tempo, isso, né, pastor? Da sucursal, presidente das isso. igrejas De São missões nós Vicente, temos muito.
São José dos Campos e de várias congregações, né? Só para o pessoal conhecer um pouco Isso. como Deus tem usado o É Senhor, verdade, né? pela misericórdia de Deus em missões, nós temos aí um trabalho desde a época do pastor Ademir, né, chamado Junta de Missões, onde nós pegamos os três órgãos principais, né, que é a Agiorbe, a UPORB e a Associação Missionária. A Associação Missionária, ela nasceu em 1995, com três igrejas, a igreja em São Vicente, a igreja em São Bernardo, né, e a igreja em São Miguel Paulista. Então, na época da presidência do pastor Ademir, nós juntamos esses três órgãos sentindo a mesma dor e procurando realizar a obra missionária nos seus projetos. Amém? Unificou os projetos para o crescimento do reino, né, pastor? Isso, unificamos. Começou com três igrejas, né? Nasceu no coração do pastor José Valério, né? Na época, presidente da igreja em São Vicente, pastor Gênesis, presidente da igreja em São Miguel Paulista, nós aqui, presidente da igreja em São Bernardo do Campo. Nasceu no nosso coração, né? Junto com o pastor missionário Sebastião Batista Frausch, e na época também estava conosco um dos fundadores da obra, o pastor Elmir Guimarães Maia. E aí nasceu, né, entre esses cinco homens, o desejo de criar uma associação que pudesse juntar várias igrejas para que pudesse nós coletarmos recursos para realizar a obra missionária, no envio de missionário e também realizarmos fundamentos, né, de uma forma que haja criações de igrejas no estado, entendeu? Tanto de cidade como nacional e até internacional. Foi onde nasceu a Associação Missionária para que todos sejam um em Cristo Jesus. Isso é bom que os missionários eles têm um apoio maior, né? Não é só uma igreja que está Isso, enviando, que só está mantendo, é toda uma sucursal, e tem o apoio da Nacional aí, do pastor Demi agora na presidência, que mantém esses missionários em campo, né, pastor? isso. A Giorbe com as suas igrejas, dando apoio aos missionários, né? A UPORB, ministerialmente falando, apoiando o obreiro, e a Associação Missionária, através da documentação, dando suporte nacionalmente e internacional. Né? Eles estão documentados através desse trabalho. Ô, pastor, mas voltando lá na sua juventude, porque o seu chamado Certo, missionário, o pouco que eu conheço da história, o pouco que eu conheço da história do senhor, veio lá da certo. juventude, né? Veio sim. É assim, meu pai se converteu em 1960, na igreja em São Vicente, desde 1960. Ele Que se converteu benção! na Igreja Brasil para Cristo, né, com o missionário Manel de Mello, mas em 1960, 1959, ele já veio para a obra, né? Ele já veio para a obra. Então, o que que acontece? Isso lá em Vicente Carvalho, quando era ainda num barraco de madeira, onde o evangelista Rubens estava vendendo banana. Foi lá que ele conheceu a obra, em Vicente de Carvalho. Então, Nossa, a partir daí veio, né, essa condição de nós fazermos parte da família evangélica, entendeu? Minha mãe não, minha mãe se converteu bem depois, em 1965, mais ou menos, mas meu pai foi em 1960. ô pastor, eu sei que o senhor gosta muito do termo e do trabalho do discipulado. Na sua Isso, juventude, o senhor foi discipulado, orientado, foi alimentado esse chamado, que incentivou esse chamado missionário? Eu estou fazendo essa pergunta porque é justamente, isso é eu bom. tenho uma, eu falo muito assim, ó, se você quer ter Timóteo, os pastores querem ter Timóteo na igreja, precisa ser Paulo. E o Paulo teve É um isso Paulo mesmo. na vida dele? Então, é assim, eu me batizei com 15 anos de idade. Pastor José Valério é quem nos batizou, né? Foi quem nos deu essa graça de nos batizar e eu estava com 15 anos de idade. Então, a partir daí,
essa área discipuladora feita pelo pastor Valério, né? Um homem que muitas vezes todos falam que era um homem inculto, né? Mas era um homem e é um homem cheio do Espírito Santo, foi quem me influenciou na área discipuladora, né? Então, quando foi com 16 anos, o Senhor me deu a graça de estarmos saindo ao campo missionário para estarmos abrindo igrejas, organizando congregações no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, né? Aonde Deus estava concedendo trabalhos a nós. Então, essa área discipuladora foi influenciada como criança, através do pastor Sebastião Batista Frauches, né? Eu era criança e ele era pastor da igreja em São Vicente, e ele chegava na minha cabeça, eu devia ter 5, 6 anos, colocava a mão e dizia, esse vai ser missionário, entendeu? Então, Olha, como criança, já fui profetizando. ungido pelo pastor como missionário. É isso mesmo. E aí já foi alimentando essa semente missionária, esse chamado, né, pastor? Foi. Porque Pastor assim, Frost foi o discipulador como criança. Depois veio o pastor Valério como adolescente, e a partir daí ele tomou conta e veio nos discipulando até nós chegarmos à unção pastoral. que bênção. Entendeu? A gente já conversou. Tá me ouvindo, pastor? Deu uma travada. Vocês estão me ouvindo, pessoal? O meu que deu uma travada aqui, deixa eu ver. Só estamos voltando aí. Deixa eu ver se já voltou. É. Gente, voltamos aí. Deu um probleminha aqui do sinal da internet. Chamar novamente o pastor Paulo. Peraí. Vamos continuar. Já vi que o Leandro, o irmão Leandro, lá da Regional 3, mandou uma pergunta. Voltamos, pastor. Deu um problema aqui no sinal e caiu aqui, mas já voltamos. Amém, amém. Ô, pastor, conheço um pouco da história do senhor e a Certo. sua juventude. O senhor Então, a minha trabalhou. juventude. Oi? O senhor foi líder de jovens, né, pastor? Então, é assim, a minha juventude, batizando-se com 15 anos, 16 nós estivemos saindo ao campo, porém nesse período a gente assumiu a juventude de São Vicente, né? Foi um período assim gostoso, maravilhoso, não foi muito tempo, porque logo o pastor Valério me tirou e me levou para o campo missionário, num projeto, junto com o pastor, hoje pastor Azarias, e com o filho dele, Gideão. E nós fomos trabalhar no campo missionário, né? Mas antes nós estivemos na liderança da nossa juventude. Pela grande misericórdia de Deus, Ele nos deu um grupo bastante abençoado, maravilhoso, né? E essa juventude era um tanto diferente de hoje. Era uma juventude dedicada na oração, no jejum. Era uma juventude de praça, ia pregar na praça, nas ruas, né? E graças a Deus dali se formou vários homens de Deus e mulheres de Deus. Muitos pastores, né? Muitas irmãs líderes, Muitos né, pastor? pastores, Obreiras. isso, graças a Deus, deu continuidade à obra de Deus, né? E, e desse período aí, teve várias igrejas na sucursal que surgiram a partir desse trabalho que o pastor Foi. Valério fez com Várias vocês, né? igrejas foram abertas, né? Aqui no estado de São Paulo, na Bahia, né? Vários lugares foram realmente abertos. O pastor, o senhor falou que o senhor foi líder de jovens, depois pastor ter experiência de campo missionário. Quando foi que foi E para... Foi caminhando para ser o pastor e chegou em São Bernardo do Campo? foi assim, nessa saída, nós fomos de igreja em igreja, passamos numa igreja chamada São Mateus, tinha uma criancinha Oh, pequenininha chamada Áquila lá, é verdade. né?
Eu lembro, E, pastor, era pequenininho, eu lembro de vocês, pastor. pois é. E era uma E, bênção e, mesmo. e assim foi Guarulhos, e assim foi várias cidades. Agora você veja, nós chegamos aqui em São Bernardo, também com o mesmo projeto de fazermos um trabalho evangelístico, né, nessas congregações que pertenciam à igreja de São Vicente. E quando nós chegamos aqui em São Bernardo, era um tabernáculo bem pequenininho de madeira, e Deus falou ao meu coração que eu estaria ministrando nessa cidade. E nós demos sequência. Eu não falei para ninguém, não falei para o pastor Valério, eu dei sequência na minha vida, né? Eu já estava praticamente namorando, e aí quando chegou em São Vicente, o pastor Valério falou: olha, nós vamos desfazer a equipe. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos mandar o pastor, o Azarias para Vicente Carvalho, você vai para Peruíbe, que tinha uma igreja lá, Itanhém, não era Peruíbe, era Itanhém, que não existe mais essa igreja em Itanhém, mas nós tínhamos igreja naquela época. Você vai para Itanhém e meu filho vai subir para São Bernardo. E eu cheguei para ele e falei assim: pastor Valério, vamos fazer o seguinte, vamos para Itanhém e lá o povo decide se quer que eu fique ou o Gideão fica. Por quê? Porque eu já tinha no coração a chamada de Deus para São Bernardo do Campo. Aí, Eita, quando nós olha. chegamos lá na igreja, em Itanhaém, né, o que que acontece? Foi feito a votação, o pastor Valério aceitou a minha opinião, ele apresentou nós dois, e aí o Gideão ganhou para ficar lá em Itanhaém por um voto. E aí se cumpriu o que Deus falou no meu coração, e eu vim em 1981, dia 2 de janeiro de 1981, eu vim para São Bernardo para começar o trabalho aqui, que já tinha um grupo através, né, da congregação aqui em São Bernardo. Um grupo de 5 pessoas. E hoje São Bernardo, a igreja de São Bernardo, quantas congregações, pastor? Olha, é assim, a gente perdeu até um pouco assim a noção, mas aqui na região nós temos 4, né? Aqui na região, e temos algumas fora daqui, do estado de São Paulo, né? Entendeu? Mas na Até, região mesmo aqui nós temos 4. e não, e tem mais longe, né? Lins também, né? Lins. Tem campos que eu já liberei, né? Por exemplo, o pastor Ah, Pedro, que é tá. fruto daqui, o que que eu fiz? Eu passei tudo o trabalho que era Getulina, Lins, eu passei tudo para o pastor Pedro para ele presidir lá. E esse trabalho tudo é fruto aqui de São Bernardo. Lins, Tudo Getulina, para tudo São fruto aqui de São Bernardo. Bernardo. Como a Isso, confirmação de Deus lá, quando colocou no coração do Senhor, né? Olha o é fruto, isso né, mesmo. pastor? É É que isso mesmo. benção, viu? É uma Ô, grande verdade. e aí o senhor foi consagrado a pastor, eu fiquei sabendo. Tinha um pastor muito especial que foi consagrado junto com o senhor, né? Pastor É, Aquiles. a consagração pastoral nossa foi algo assim que nunca se viu. O pastor Valério, através da obra missionária que nós mesmos participamos, né? E quando eu parei aqui em São Bernardo, parei para poder casar também, isso em 1985. Então, o que que acontece? O pastor Valério ele veio organizando a igreja desde Marília, né? Foi. Desde Marília ele veio descendo, né? E passou aqui por nós, né? Por Guarulhos e por São Mateus. Então, praticamente foi 5 igrejas organizadas num mês só. E as três foram realmente um dia após o outro, né? São Mateus, As três Guarulhos, foram São Mateus, sexta, São sábado e Bernardo. domingo. Isso. Exatamente. Foi Guarulhos, né? São Mateus e São Bernardo. Fechou no domingo São Bernardo, né? Foi. 14, 15, 16 de novembro. É isso. Só que antes teve lá na Vila São José, em São Carlos, que foi organizado, né? Teve Marília, né? Então foi 5 que ele veio de lá para cá. Nós alugamos um ônibus, Hum. né? E os irmãos vieram fazendo essa turnê, organizando igreja até chegar e finalizar aqui na Ponta da Serra, porque São Bernardo já fica perto da descida da serra, né?
É. Isso o É senhor algo ainda não. inédito. Isso o senhor estava começando, ainda não era um pastor, estava Não. como obreiro cuidando da igreja lá, né? Isso, ele me deixou aqui como evangelista, né? Ele deixou eu aqui como evangelista e desceu a serra, né? E no mesmo, quando organizou a igreja, ele me deixou como evangelista, por quê? Porque havia uma doutrina na obra que primeiro tinha que ser consagrado a evangelista pastor e ficar 2 anos como evangelista pastor, Entendi. Ter entendeu? experiência, né? Ser Isso, aí passou preparado. esses 2 anos, o pastor Valério veio e aí me consagrou a pastor. E E foram vários pastores, né? aí ficou mais 2 anos para ser presidente. Eu lembro que eu tinha esse cuidado todo. E assim, e tá Isso, aí os frutos, né? Até hoje aí, ó, essas igrejas todas dando fruto desse trabalho. E eu quis conversar com o senhor um pouco, antes da gente falar mais das juntas de missões, do trabalho da sucursal de missões, para o pessoal entender. Para a gente ter isso, esse missionários no nosso ministério, precisa ter o cuidado, o discipulado, pegar a criança, já incentivar, o jovem, incentivar o chamado missionário, o cuidado com verdade. os missionários, com o campo missionário. O pastor Ademir também faz muito isso, senhor. Pega um jovem, coloca com vocês, vão junto viajar, vão levar, Aham, acompanha, leva para reuniões de obreiros, né? Porque tem essa necessidade de alimentar para termos futuros pastores como o senhor, verdade, futuros obreiros no nosso verdade. ministério, né? É uma grande verdade. Essa tem que ser a chave principal de um pastor. Colocar no coração o discipulado, né? É, Preparatório para a obra missionária, sim, para a obra missionária, porque a base principal da igreja é missões. A igreja que não tem missões, o nosso saudoso missionário, pastor Frost, ele usava uma frase até muito pesada, porém é uma verdade. Não faz missões, pode colocar um pano preto e escrever: aqui jaz uma igreja, né? E a obra missionária ela é feita por envio de missões, né? Pode enviar irmãos ao campo missionário, ela é feita através da oração, ela é feita através da responsabilidade do sustento do missionário. Então, essa é a base principal de uma igreja. Se a igreja não procurar viver missões, em seu termo, nós não estamos falando na área evangelista local, nós estamos falando na área missionária de enviar mesmo homens e mulheres ao campo missionário e a igreja procurar estar orando e contribuindo para o sustento dos mesmos, né? Pastor, só fazer um comentário que a gente Certo. fala baixada, baixada, acho que o pessoal está achando, até a Marina colocou, achando que o senhor é do Rio de Janeiro. A gente, a gente fala aqui em São Paulo que é baixada, que é São Vicente, Vicente Carvalho, Isso. né, pastor? Que é depois da Serra, né? Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Itaense, é a Baixada Santista, né? Pega essa Isso. região toda, desde o Guarujá e vai até Pedro Toledo e vai embora, né? E o senhor é de São Vicente mesmo, sua origem, nascimento Não, eu sou de Santos. Ah, é de Eu Santos, sou de Santos. Santos. Eu nasci em Santos mesmo. Entendi. Minha E esposa ali, também nasceu em Santos. a irmã Glaucia. E a gente não vai entrar em detalhe, mas um dia convidar a irmã Glaucia para comentar como vocês se Isso, conheceram, que foi linda a história de vocês, né, pastor? Lá na é verdade, juventude, é verdade. Há uma Deus, história de Deus aí. todo um trabalhar, um cuidado de Deus, né? Porque hoje, para o senhor exercer esse ministério, Deus preparou alguém especial para a sua vida, né, pastor? Eu digo aqui para a igreja, eu não uso a frase, né? Eu não uso a frase que muitos usam. Alguns usam que no ministério de homem a mulher é 50%. Eu não aceito essa frase, né? Mas no ministério de um homem de Deus, a mulher é 90%. Também não aceito. Eu aceito o seguinte: Jesus disse que eu e ela somos um só corpo. Exatamente. Então, ela não é 50 nem 90, ela é 100% no meu ministério. Eu com ela e ela comigo, né? Esse é o ministério que Deus chamou e uniu. Então, nós somos um só corpo para a obra missionária
para a obra ministerial e para a igreja de Cristo na face da terra. Nós somos um só corpo. É. Quem conhece a irmã Glaucia sabe, é o carinho, né? Ela tem um carinho, um amor, aquele sorriso, ela já chega envolvendo todo mundo, né? Eu tenho um É, amor muito ela, grande pela família toda, né? Eu sou ela foi suspeita chamada para por falar. Deus, ela foi chamada por Deus desde o ventre para isso, né? É, e agora trabalhando aí com a UFESP, com a União Feminina da Sucursal São Paulo e Sul, Deus tem abençoado, feito grande trabalho, que Deus continue abençoando toda a família do Senhor. Pastor, o irmão Amém, Leandro fez amém. uma pergunta e a gente já vai entrar nesses assuntos, né? O senhor comentou de como Tá, que surgiu a união do trabalho de missões da sucursal e da junta de missões, os três departamentos, né? A associação missionária, os três se isso, juntaram para isso, somar forças para o trabalho de missões. Como que está esse isso. trabalho hoje, pastor? E quais são os missionários que a gente tem no campo hoje? Então, hoje as missões, né, nós começamos e tivemos ao departamento 5 missionários, mas nós fomos já reduzindo, né, a todos os missionários, e hoje chegamos num total de 2 missionários. Nós temos um que está na Argentina, né, e temos outro que está na cidade lá de Santa Catarina, né? Não, Santa Catarina era o Guilherme, mas Londrina, né? ele retornou à cidade natal, né? Então, é o nosso É de Londrina, né, Londrina, pastor? lembrei a cidade, Londrina. Então, o Renato está lá, juntamente com a sua família. Então, nós temos na Argentina, morando na cidade de Poçadas, né? Então, está abrindo o trabalho de Poçadas e tem um em São Vicente, que essa porta está aberta com um diácono que está lá ministrando a palavra de Deus, né? Que é o E já foi um, Marcelo. é um obreiro em uma igreja que já foi pelo Aldo, né? O missionário Aldo Isso, que através do fez. missionário Adroaldo, através dele. E agora ele está em Poçadas procurando fazer uma base nessa cidade que ela é muito maior, é praticamente a capital de Misiones, na Argentina, né, onde tem aeroporto internacional e tem a possibilidade de maior contato. Então ele está procurando fazer uma base maior, porque São Vicente é litoral, é interior, né? É uma cidade interiorana. Então é melhor base melhor lá na Argentina, que é a cidade de Posadas, que é a capital de Missões, e através daí procurar formar um trabalho para se expandir mais. Essa é a intenção do nosso missionário que está lá. A dificuldade está muito grande? Tá, porque é normal em missões termos a dificuldade, porque as leis lá são diferentes da nossa, né? Agora cá, né, no estado do Paraná, e o nosso irmão lá em Londrina, ministrando a palavra, graças a Deus o trabalho está fluindo, está indo bem, né? Ele já está lá 1 ano e meio, né? E graças a Deus, Deus está abençoando ele com a sua esposa e seus filhos, já tem bastante vidas, né? Inclusive, eles estão cultuando lá com todos os devidos cuidados, né? De uma forma que é permitida pela lei lá do estado do Paraná. E ele me disse essa semana que acabou de ganhar mais uma família para Jesus, então ele está trabalhando. As dificuldades são enormes, né, porque é um local muito frio, né? Inclusive ele falou, chegou o frio aqui, não está fácil, porque todo mundo some, né? Quando o frio Uhum. chega naquela região, o pessoal inverna mesmo, né? Então, para estar ministrando no inverno lá não é brincadeira não, tá E, bom? Mas temos e esses 2 missionários. Quanto à entrega de jovens missionários através, né, de um trabalho que é feito das férias missionárias com a Sul, né, esses missionários eles estão sendo aprimorados, né? Vamos ver quem que vai permanecer, porque receberam apostilas para estudar sobre missões, os pastores locais estão analisando a cada um deles, né? Então há futuros missionários sendo preparados aí pelo trabalho desses projetos da Junta de Missões do Estado de São Paulo e Sul. igual o senhor comentou lá da Argentina, para quem não sabe, tem todo um processo, né, pastor? E tem que Tem. ter o apoio, tem que ter um custeio alto. Eles tiveram que se naturalizar, né? É essa palavra, né? Primeiro passo foi ficar entre 5 e 6 anos para se naturalizar.
Então, graças a Deus, a última etapa foi feita agora, que foi receber a naturalização argentina. Agora eles estão na cidade de Poçada, por quê? Porque eles se filiaram à Ordem de Pastores da cidade de Poçadas, porque se eles não forem filiais lá, não pode abrir igreja. Então se filiaram, agora eles vão pedir ao ministério religioso, porque lá existe um ministério. Aqui, como aqui tem o Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, lá tem o Ministério da Religião, né? E aí ele tem que se filiar também a esse ministério, fazer o curso teológico da Argentina, para depois ele ter a liberdade de estar fundando, né? Pegando os documentos para a realização de uma igreja na cidade. É Então assim que funciona. não é só pegar as coisas e ir para a Argentina, não. Tem todo um Não, trabalho, todo um cuidado. até agora ele tem feito cultos, como ele estava fazendo lá em São Vicente, através de uma permissão do prefeito, Uhum. né? Agora na cidade de Poçadas, ele está começando a fazer um culto na casa dele, praticamente vai ser na garagem. Ele tem que ter o apoio da Ordem de Pastores para depois chegar no Ministério de Culto. Entendeu? Tem todo um processo aí, isso vai tempo. Não é como o Brasil que a gente vai, aluga, põe as cadeiras e vamos ganhar alma, né? Lá não pode ser assim. Eu estou fazendo essa pergunta porque até para o pessoal entender é, que tudo isso é custeado e apoiado e cuidado por esse trabalho feito pelas missões, pelas igrejas. Isso, Então, tem toda isso, uma despesa. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos que foi feito junto foi em Colombo, né, pastor? Foi enviado um isso. missionário, pastor Isaac. Teve toda uma despesa com construção de casa, com arrumar toda a situação, documentação. E isso é feito com todas as igrejas juntas, Verdade. né? A junta de missões, ela só existe através das igrejas, né? E dos seus líderes, dos seus pastores, seus presidentes que, com carinho, têm ofertado, têm distribuído, têm pegado o peso e têm abençoado, né? A prova é que nós chegamos em Colombo, nós tínhamos um templo fechado, teve problemas no passado, ele foi fechado, e nós adquirimos para as missões, e ali nós compramos uma casa, né? Lá se pode comprar casa, né? E trazer em cima do caminhão, né? Entendeu? Então nós compramos uma casa, colocamos em cima do caminhão, trouxemos ela e colocamos lá no fundo da igreja. E hoje tem uma casa muito abençoada lá, né? E aí o primeiro missionário que nessa participação dos três órgãos principais, que é a UPOB, a GEOB e a Associação Missionária, se juntou, né? Através do pastor Isaac, foi enviado ao campo e a partir daí nós estamos trabalhando, né, nessa junta de missões até nesse momento, com todo o auxílio das igrejas no estado de São Paulo e alguns irmãos em particular. Nós temos membros de igrejas em particular também, além da igreja, sustentando, né, e abençoando missionários. Né? Graças a Deus por isso. O Thiago está fazendo uma pergunta, mas a gente vai fazer. Mas vou fazer agora, depois a gente entra em mais detalhes, pastor. O Thiago Tá, Câmara, lá do Rio de Janeiro, ele certo. está perguntando para enviarmos ofertas para fora do Brasil, como nós fazemos. Tá. É assim, ó. O que eu tenho feito com o nosso missionário? O missionário ele tem, né, uma conta que não pode ser conta lá de fora, não existe, a lei não permite. Então tem uma conta que é da Caixa Econômica e ele tem que voltar na fronteira para receber. Não tem jeito. Ele tem que voltar ao Brasil. Porque se nós formos mandar através de um câmbio, que poderíamos mandar, como eu mandava para Paraguai, né? Paraguai é uma obra missionária, a igreja existe lá hoje por uma obra missionária que foi feita através das igrejas no estado de São Paulo pela Junta de Missões. Então eu fazia depósito através de um órgão cambial, né? Só que quando chega lá, eu pago taxa aqui e pago taxa lá. Então eu tenho que deduzir isso, tinha que chegar limpo para eles lá Sim. e depositar mais para poder ter o dinheiro exato dele lá. Com o Adroaldo, como ele tem, né, uma participação
no Rio Grande do Sul, porque ele é membro da igreja em Juí, né? E a igreja em Juí é missionária e ajuda ele também. E a esposa tem o pai, que é o pastor João, né? Da igreja em Juí. Então, o que que ele faz? Todo mês ele pega a esposa, passa a fronteira, recebe dinheirinho, vê o pai e volta para as missões. É assim que nós temos feito, porque o dinheiro só pode ir através de câmbio. E câmbio tem que pagar taxa aqui no Brasil e quando eles recebem lá. Então, se for mandar direto para o missionário lá no país que ele está fazendo missões, tem essa despesa com câmbio daqui e de lá, não é isso? E aí É só pelo acaba câmbio. só pelo câmbio. Aí, no caso, Porque quando. senão vai acontecer um crime e aí vai ser um prejuízo para o nosso missionário lá se ele for pego. É, Entendeu? Existem entendi. meios ilegais, mas a gente não trabalha dessa forma, não. A gente tem que trabalhar na ordem, né, pastor? Para não sermos Na hora. pegos em uma situação falha, né? Então, a gente está Vou dar trabalhando. um exemplo. Pode falar, pastor. Vou dar um exemplo da África. O projeto da África, né, lá na cidade de Angola, onde tem as meninas que é filho do nosso missionário, né, que realmente está se preparando para voltar para lá. Na época, nós tivemos que enviar um dinheiro lá porque tinha que alugar a casa para o missionário durante um ano. E o que que a gente teve que fazer? Usar o câmbio, pagar taxas, e a gente teve que dividir em duas etapas, porque existe um valor para mandar para lá. Não pode passar disso, né? Então nós tivemos que fazer duas partes para dar um total de 7.000 reais, entendeu? Mas tivemos que Entendi. pagar taxa aqui e taxa lá. E aí, hoje, como que está esse projeto da Angola, pastor? O projeto da Angola está dessa forma. Estava já no coração do nosso evangelista, né? Que está se preparando aqui para ir para lá. Ele Esmeralda o nome dele. Ele fez o seguinte: teve que voltar aqui ao Brasil para acertar algumas coisas no sentido familiar e agora está indo para lá com toda a família, né? Estava para viajar agora entre fevereiro e março, O senhor mas a tinha comentado. pandemia parou tudo, né? Então ele está esperando agora resolver todo esse problema, porque até mesmo o genro dele que mora lá, né? E é naturalizado, ou seja, é naturalizado não, ele é angolano mesmo, a filha que é naturalizada. Então ele veio aqui para tentar já levar, mas não conseguiu, porque não pode mais. Ele conseguiu voltar porque ele trabalha no alto escalão lá do governo. Então ele conseguiu voltar. Então está tudo preparado para que realmente, acabando, ele já está retornando para assumir a congregação. Por quê? Porque na casa da irmã Cláudia, que é a filha do missionário, tem 7 a 8 pessoas esperando para dar Que continuidade ao trabalho bênção! que já começou. Não parou o trabalho lá. É estruturando agora para ir esperar não passar essa fase, né, pastor? Para ir É, com a família, né? agora tem que esperar. E esse trabalho é um trabalho para quem está trabalhando em missões, é um trabalho bastante árduo, porque assim, ó, nós queremos, aquilo que eu disse e diga ao Tiago, né? O Tiago que fez a pergunta Foi. sobre o dinheiro. Isso. O que que eu posso falar para o Tiago e para todos? Eu quero trabalhar de acordo com a lei, e a lei é burocrática, não é É. brincadeira, não. Na época que eu enviei, só podia ficar 3 meses lá. Ele tinha que voltar logo, né? Hoje, a lei permite um ano agora. Só que no caso dele, ele agora vai definitivo, porque ele já foi 3 vezes pela lei, ele já pode ficar lá e ele já tem a filha naturalizada e tem netos angolanos. Então agora ele está livre para voltar e ficar para sempre lá, abrindo a igreja e realizando a obra de Deus lá, conforme é o projeto do nosso evangelista Esmeralda e sua família. Aí, então, os irmãos orem para esse projeto na Angola. Tá caminhando, mas é igual a irmã Karina comentou, não imaginava ser tão difícil assim. Para a gente fazer esse trabalho Deixa fora eu, do país, tem que ter um cuidado. Pode Para a falar, irmã pastor. Karina, deixa eu falar uma coisa para ela. Eu cheguei no consulado, juntamente com o nosso irmão evangelista Esmeraldo,
o que que acontece? Chegamos no consulado, lá nós temos que declarar tudo, o que que ele vai fazer lá. E eu disse ao evangelista, nós não vamos mentir, dizendo que você vai como pai. Nós vamos falar que você vai como missionário. Foi aí que complicou tudo. Entendeu? Foi aí que a coisa começou a pegar. Por quê? Porque dependendo do atendente que nós temos na nossa frente, se ele for amigo do evangelho, nós estávamos abençoados. Se for inimigo, ele já começa a prejudicar daqui e dali. E nós, com toda a paciência, duramos 7 meses para poder enviar ele em 3 meses. Olha que dificuldade terrível. Né? Só sabe quem participou, quem estava junto, quem foi lá no consulado, praticamente todo mês indo lá para poder fazer o pedido para ingressar lá. Aí, na última hora, né, o genro dele, angolano, fez uma carta de solicitação, né, e pediu esse missionário na casa dele lá. Foi quando liberaram só 3 meses. Nesses 3 meses, ele deixou 8 vidas que estão lá esperando para ser batizado. Que bênção, glória a Deus. É, as irmãs estão comentando, né? Irmã Kézia, irmã Karina. Aqui é mais simples, fazer missões dentro do país, em parte ela é Dentro mais do país simples. é uma benção. Mas também tem toda uma estrutura, por isso que tem toda essa base, né, pastor? Você envia uma família, igual a Isso, família do missionário Renato, que é ele, a esposa e exato. 3 filhos, né, pastor? Isso, ele entrou no campo com 3 filhos, num chamado que nós fizemos, igrejas aqui no estado de São Paulo, aqui em São Miguel Paulista, num teatro, nós fizemos e ele por vídeo, né? Ela por vídeo, os dois se entregaram, nós oramos e eles já foram para o campo. Primeiro, ele foi testado no campo durante 1 ano, né? Fez o curso básico de missões, ficou 1 ano com o pastor lá de Apucarana, o pastor Edson, para ver se era missionário mesmo. De lá nós transferimos ele para a cidade de Londrina, onde não tem o nosso ministério, a obra, e lá começamos. Então hoje ele tem o salário dele, a casa alugada, ele tem o salão alugado, né? E nós damos essa estrutura, né, para ele de uma forma que ele possa fazer o trabalho como deve ser feito. Amém. A irmã Kézia, ela é a secretária da Juniorbe, lá do Rio de Janeiro, pastor. Ela gostaria que fosse esclarecido sobre a palavra missionário. Muitos acham que missionário é só para fora do seu bairro, estado, país. Isso é verdade? Esclarece para nós. Pois não, missões é a base principal da igreja, né? Então, cada um tem o seu projeto. Missões pode ser feito local, missões pode ser feito no período urbano, e missões pode ser feito no período nacional e internacional. Por quê? Porque na palavra de Jesus começa em Jerusalém e termina nos confins da terra. Verdade. Então, missões é Jerusalém aos confins da terra. Nós não podemos somente dizer que primeiro temos que começar missões em Jerusalém. Jesus não falou isso. Jesus falou que nós temos que ir de Jerusalém aos confins da terra. Então, a igreja, ela não pode se deter só ficando em Jerusalém. Jerusalém, Samaria, Judeia, né? E aos confins da terra. Essa é a mensagem de Jesus. Infelizmente, alguns, né, que querem ficar só em Jerusalém, pode correr o risco que aconteceu no ano 70. Né? Jesus mandou pregar de cidade em cidade, né? E aí o pessoal ficou ali gostoso, falando língua, profetizando, isso é maravilhoso, isso é uma bênção, né? Ganhando alma e todo mundo juntinho ali em Jerusalém. Jesus falou, eu não mandei fazer isso, eu falei para ir aos confins da terra. Aí permitiu uma perseguição no ano 70 através do general Tito, onde os cristãos foram espalhados e os judeus também junto. A partir desse momento que a igreja foi espalhada, a obra missionária saiu de Jerusalém e veio até nós. Então, igreja é isso. A base da igreja é aqui começa missões, mas não pode ficar aqui. Ela tem que partir até os confins da terra. Se a sua igreja ela não tem um trabalho local de missões, urbano de missões, estadual de missões, né?
E nacional e internacional não está chegando nos confins da terra, a palavra não está completa. O pastor, como a igreja então pode se envolver, os irmãos podem se envolver nesse projeto missionário a nível estadual, nacional e internacional? Repete porque passou uma Ah, moto aqui. tá bom. Como, vamos supor, cada irmão e cada igreja pode se envolver nesse projeto missionário? Então, a gente está falando numa união de igrejas que está mantendo Certo, esses missionários. Como elas podem se isso. envolver? É simples. Se for o caso de estarmos no estado de São Paulo, existe a junta de missões. É bom conversar com o seu pastor. Fala, pastor, nós precisamos fazer missões. Existe a junta de missões. O que vamos fazer pela junta de missões que tem missionários? E o presidente, que é o líder de missões, está querendo enviar mais missionários e não está podendo devido às dificuldades. Essa é a realidade hoje, né? Se você é de outro estado, existe as missões nacional, onde o nosso presidente, né, pastor Ademir, está de portas abertas, esperando o quê? Que realmente as igrejas possam transferir para o pastor lá, Ademir, né, de acordo com o que ele determinar, para os missionários que estão sendo sustentados através da nacional, porque existem missionários na nacional também, né? E aí pode ser feito isso. Agora, quando é missões local, né? Missões local, aí já é um caso que tem que envolver o principal ministério, que é evangelístico, né? É o principal ministério é esse, fazer um projeto evangelístico que tenha conotação missionária para atingir os bairros, né? As cidades circunvizinhas, entendeu? Esse tem que ser o projeto inicial para depois chegar na internacional. Hoje as igrejas da obra da restauração, pela misericórdia de Deus e através da associação missionária e hoje junta de missões, nós estamos no exterior, coisa que não teve há muito tempo atrás, né? Mas começou sim em Jerusalém e queremos chegar aos confins da terra, que é da África para frente, né? Amém. Pastor, voltando a falar lá o senhor comentou de um trabalho junto com a juventude da sucursal. É, Isso. a gente sabe desse trabalho que tem missões, realizando junto com o trabalho da juventude. Como é esse trabalho? Qual é a sua experiência? É Como assim. que os frutos que tem dado? Conte para o pessoal, quem não Como eu, conhece o trabalho, né? isso. Como eu nasci em missões, né, através do pastor Valério, ele pegou nós jovens, até me tirou da liderança dos jovens para ir para o campo. Então, isso eu fui discipulado. Então, o que que acontece? Nós trabalhamos aqui dessa forma. Eu pego os jovens, eu pego pessoas novas convertidas, já vou colocando na frente de trabalho e vou preparando para o trabalho seguir para frente. É por isso que nós temos várias congregações. Porém, graças a Deus, depois que nós fizemos a junção, chamada Junta de Missões, né, teve um diálogo e uma ideia vinda através da nossa irmã Áquila, né, essa bênção aí, e realmente trouxe essa ideia e nós juntamos a minha experiência, fizemos a junção da experiência nossa e aí concordamos com o projeto com os jovens. Por quê? Porque sabemos que é na juventude, né? É na juventude que verdadeiramente está o futuro da igreja. Aí nasceu o projeto Férias Missionárias, né? Dedicado no mês de janeiro, para que eu pudesse levar um grupo de jovens aí ter uma experiência na obra de missões. Então, a Áquila, na sua experiência, junto conosco, fomos para o campo e na primeira experiência que tivemos, que foi na cidade de São José dos Pinhais, né? Lá na região de Curitiba, nós observamos e vimos que Deus está nesse projeto. E esse projeto vem vindo de uma forma assim maravilhosa, né? Eu sei que tem muitos jovens se preparando e que logo, logo, aquilo que foi plantado como semente o Espírito Santo está regando, logo, logo vai estar se entregando de corpo, alma e espírito para ir para o campo. Nós temos essa convicção.
porque essa obra é uma obra de chamada pelo Espírito. Então, nós temos alguns jovens que no campo se entregou, nos apelos se entregaram, e eu não perdi esperança em nenhum deles. Ah, pastor, mas alguns se desviaram. Para mim, não interessa. Interessante é que a semente está lá, e que o Espírito Santo de Deus está regando essa semente, e vai brotar, porque ela é boa. Essa semente é boa. Então, ela vai realmente brotar. Então, logo, logo, alguns jovens que estiveram, e outros que tiveram experiência, e outros que vão ter, porque é uma obra que não vai parar, é as férias missionárias, né? Graças a Deus, ela vai ser aprimorada, né, para a próxima edição, vai ser aperfeiçoada, vamos melhorar algumas coisas sim, mas o que aconteceu realmente tem acontecido nessa experiência do Estado de São Paulo é que igrejas que estavam precisando de um grande apoio, né, congregações que estavam precisando de um grande apoio, as férias missionárias, né, através da Junta de Missões, né, e a juventude do Estado de São Paulo e Sul se juntou e chegou em congregações que estavam de portas fechadas, né, já tinham acabado, graças a Deus chegamos e todas elas hoje estão abertas, algumas delas com um líder que vai ser consagrado pastor, outras receberam pastor e não fecharam mais. Estão todas funcionando e pregando o Evangelho de Cristo. Então, essa é a grande bênção, né, da Junta de Missões e essa junção com a juventude para o futuro da igreja, né, de Cristo através do ministério da obra da restauração. Tem bastante gente comentando ó, que gostaria de participar das férias, que ama esse trabalho, que tem um Estamos te desejo, que vai convidando, pegando. vamos lá, vamos participar. Janeiro já começa a juntar e preparar as malas, né? E vamos junto, vamos embora. O Léo, ó, nosso líder, o presidente meu Leonardo, está aqui acompanhando a live e está perguntando se já tem um local para 2021, pastor. Então, é assim, eu não tenho o local, porque na última reunião que nós tivemos junto com a Áquila e o presidente estadual, nós ficamos de definir, mas agora nós ficamos longe um do outro, né? Só estamos através das redes sociais. Mas ficou de, numa das reuniões, nós conversar com todos os pastores, né? Para nós definir um local para preparar esse local bem antes. Não foi isso, Áquila? Isso Nós mesmo. tratamos? Então, por enquanto, Leonardo, né? Eu louvo ao Senhor pela tua presença aqui na live, nosso presidente nacional dos jovens, que Deus possa te abençoar grandemente, né? E ele realmente participou, graças a Deus, né, de uma das férias missionárias, teve uma experiência maravilhosa com esse trabalho, e eu tenho certeza que ele vai lançar esse projeto aí no estado do Rio de Janeiro, vai ser uma glória maravilhosa esse projeto, e eu me coloco à disposição para, pelo menos na primeira edição, estar junto com vocês, né? Então, nós estamos esperando a volta das reuniões aqui do Estado de São Paulo para nós definirmos o local. Amém? É, exatamente o que o Daniel aqui de Guarulhos está perguntando. Quando serão as próximas férias? A gente sabe que é em janeiro, né, pastor? Terceira, quarta semana Isso, de em janeiro. janeiro. Isso. A gente só não tem um local porque... Geralmente perto do meio para o fim, né? Isso. A gente É. só não tem um local definido por essa mudança que a gente fez Isso. na reunião, né? Nas últimas férias, né, pastor? Foi nas Que... últimas férias lá em Guarujá, na cidade de Itapema, né? Vicente Carvalho, nós estivemos definindo lá essa condição de primeiro nós se reunir, né? Conversarmos os planos para as férias missionárias e aprimorarmos esse trabalho. Então, e até mesmo definirmos qual vai ser o local. Exatamente. O Léo tá falando aqui, ó. Vem aqui para o Rio. O nosso desejo é que essas Se férias os cheguem. pastores, O nosso fala desejo para é que ele vir na próxima reunião e fazer o pedido aos pastores de São Paulo, quem sabe? o nosso É uma desejo ideia, né? É uma nosso desejo, ideia. nosso desejo é que as férias cheguem no Brasil todo, né, pastor? Cada A sucursal nossa vontade realizando, é né? essa. Então, se tem algum pastor, alguém que tem interesse de levar, conversa com o seu líder aí da sucursal, o líder de jovens, e o líder de jovens Amém. conversa com o líder da sucursal, pode nos procurar, né? A nós, eu, nível nacional, a gente já conversou com o Verdade. pastor Paulo, com o Joás, e a gente vai estar dando essa assessoria para iniciar esse trabalho em outros estados também.
Que quem Isso, sabe a gente... Pode falar, pastor. tá, eu quero destacar aqui o Joás, né, o líder do jovem estadual. Esse rapaz tem sido maravilhoso no apoio de missões, né, através das férias missionárias. É Tem missionário, né, deixado. pastor? Joás Oi? é missionário, né? É missionário. Ele, a esposa e o filhinho é missionário. Não tem jeito não. Não sei o que ele está fazendo lá naquela oficina lá, apertando o parafuso, mas Jesus vai visitar ele e vai trazer ele para as missões, porque a missão está precisando dele mesmo, né? Eu acho que se ele ganhar pelo menos aquilo que Deus quer que ele ganhe, tendo o que comer, o que vestir, ele vai ser mais feliz do que apertando parafuso, eu acho. Parafuso. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu me formei, né? Estava com um problema, eu não queria casar, sem dinheiro, eu queria comprar pelo menos um apartamento, comprar um carrinho para depois achar a mulher para colocar para viver comigo. Deus falou: ó, vou arrancar tudo de você, eu que vou te sustentar. Fez Então tudo foi ao isso que contrário. aconteceu. Foi tudo ao contrário. Tudo. Então o Joás está certo, ele tem um projeto dele, a oficina dele, está fazendo faculdade, eu louvo a Deus pela vida É. dele, né? Mas eu sei que lá no fundo tem, né, a semente missionária que vai brotar e não há quem vai segurar, viu? Não, quando a gente vê, a gente sai na rua para evangelizar, o Jorge chega perto de uma alma, ele chega com aquele olhinho falando ali e fica, É, né, pastor? Fica. Quando é você vê isso, tá chorando, é é verdade. a, a Kézia tinha comentado da experiência, né, que é marcante. Só fazendo um comentário, Kézia, eu vou te falar uma coisa. Eu sou nascida na obra, né? Minha mãe é de lar Aham. evangélico, mas vou te falar, a experiência nas férias missionárias não tem nada igual. A gente teve irmãos Não tem já não. mais experientes, né, pastor? As Evangelistas. pessoas, todos que participaram, não permanece a mesma pessoa mais. Não tem como permanecer a mesma pessoa. Pode, pelo estado humano que somos fraco, pararmos, termos algum problema, mas essa experiência vai ficar para o resto da vida e vai dar fruto. Porque esse projeto é de Deus, Deus está nele, né? Eu também quero destacar um jovem, de todos os eles que são bênçãos em nossas vidas que participaram, mas o jovem Diego que está lá em Marília, né? Esse jovem também que nasceu praticamente em missões, né? E está também fazendo parte, sempre pôde fazer parte das férias missionárias, né? Eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar no campo, Ele né? está Já fazendo estamos missões lá, né, preparando um pastor? campo para ele. E ele está fazendo Oi? missões lá em Marília, né? Está fazendo missões lá. E já estamos preparando um campo para ele já. Entendeu? A oração está forte. Daqui a pouco nós vamos lançar ele num campo missionário aí. Amém. Pastor, como a gente está falando de férias missionárias, mas lá na sua local, o pastor, o seu líder de jovem, como despertar o jovem para a causa missionária? Então, é assim, ó. A obra missionária, ela é especial. E tudo depende não de um pastor, mas da visão de um pastor. Amém? E a Amém. gente sabe que isso não é para todos. A gente sabe disso. Né? De toda aquela juventude que saiu, né? E esteve conosco, nós temos uns que são especiais. Amém? Mas no seu coletivo, tudo depende aí da visão do líder, o pastor da igreja, aquele que está discipulando jovens, né? Depende dele ter a mesma visão, conotação de que é necessário colocar na vida dos jovens, né, a condição de estar amando missões desde os primeiros passos, a ponto que ele venha a ser contribuinte, ele venha a orar, ele venha a estar participando de todos os trabalhos ativos de evangelização. Então, isso depende da visão do líder. A partir daí, vai nascer grandes missionários, né? Porque foi isso que aconteceu conosco através do nosso líder, pastor Valério, na nossa vida. Amém? A irmã Marina, tesoureira da Junior, é lá do Rio também, pastor, está perguntando, pastor, como é feito missões urbanas
E o que o senhor acha de discipulado em célula? Tá. É assim, ó. Missões Urbanas é um trabalho que deve atingir o primeiro passo, todos os lares. E para atingir todos os lares, é necessário ter um preparo social, né? Para que realmente seja apanhado na área urbana a necessidade daquele local e, através dessa área social e a necessidade, trabalhar em cima disso. Por exemplo, eu estou preparando aqui o nosso templo porque eu tenho um projeto chamado Refeição Ágape. E nós vamos colocar a nossa juventude nesse projeto missionário. Olha aí. Entendeu? Mas não dá para me explicar tudo agora. Então, na área urbana é a área que cerca toda a área próxima onde você congrega, né? E as maiores necessidades aí. Então, primeiro tem que fazer uma análise. Qual é a necessidade das famílias, dos jovens, de cada um que está vivendo aí no seu bairro? O que se precisa mais? A partir daí, fazer essa obra missionária. Atingir a necessidade. Então, primeiro eu tenho que conhecer a necessidade do bairro que está a igreja, né, Tem que pastor? conhecer. Isso. E depois Saber. buscar a direção do Senhor e fazer projetos voltados para essa necessidade. Para essa necessidade. Como, por exemplo, por que, pastor Paulo, refeição ágape aqui na igreja? Por quê? Porque praticamente, né, diariamente, ou quando não é diário, mas a cada 2 dias, não importa, batem na minha porta pedindo um prato de comida. Então a gente entende que o bairro está o quê? Necessitado. Então eu criei o quê? Um projeto Refeição Ágape. Só que existe tudo uma estrutura para isso. Para que eu venha cadastrar quem? As famílias que estão realmente necessitadas, para que eu venha pegar nutricionista. Então, tudo tem. Pastor, mas qual é esse objetivo? Fazer a multiplicação de pão que Jesus fez. Isso é missões. Amém? Atingindo essas famílias, o evangelho está sendo pregado de uma forma que haja libertação para essas famílias e as mesmas permaneçam conosco adorando a Deus. Amém? Pastor, falando nesse período que nós estamos vivendo, a quarentena, qual o conselho que o senhor dá para a igreja no tempo de hoje, para a juventude, né? A juventude não está... Tem muitos líderes de jovens que não conseguem acompanhar o seu jovem, porque a gente manda mensagem, mas o jovem não responde. Isso é normal, né, pastor? Mas qual o seu conselho, o que o senhor dá para a igreja, e especialmente para a juventude, nesse período de quarentena? O período de quarentena, para nós, igreja, desde que a gente tenha uma visão da permissão de Deus. Então, o que acontece? Logo que aconteceu, Deus me deu o projeto de leitura em 3 meses. Olha aí, por quê? Porque o projeto era 3 meses, né? De quarentena que virou confinamento agora, né? Então, passou de 40 dias, já é confinamento. Então, o que acontece? 3 meses. Então, eu levei para dentro dos lares, em primeiro lugar, a leitura bíblica em voz alta. E lancei o projeto para a nossa igreja e está espalhando. Já chegou aí no Rio, né? Graças a Deus. Então, Já viu o pessoal comentando. Veio no que eu perguntei para Deus. Falei, Deus, o que nós temos que fazer? Então, Deus já começou. Segundo, esse é o primeiro passo. Incentivar leitura bíblica dentro dos lares. Em toda a família. Né? O líder da casa, a rainha do lar, os filhos, todos juntos lendo a Bíblia em voz alta. Tá? Essa é a prática melhor que existe. Para que haja realmente uma percepção dessa palavra viva na alma e no corpo. Porque Deus trabalha no corpo, na alma e no espírito para que seja irrepreensível. E essa irrepreensão só vem através da palavra de Deus. Então, esse foi um dos primeiros projetos, certo? Agora, a sequência de como vamos fazer e como vamos viver, vamos continuar explorando o quê? As redes sociais.
a rede social, ela é o único meio hoje de comunicação, né? Se nós tivermos que comunicar com um irmão nosso, tem que ser pela rede social, pelo telefone e tal. Então, temos que explorar bem essa área. Infelizmente, né? Infelizmente é o que você falou. Tem muita gente que ainda está inerte, ou seja, parece que não acordou, parece que não, né? Ainda continua dormindo. Mas é preciso que a liderança da juventude incentive, né, os seus jovens mesmo. Por exemplo, eu tenho um grupo aqui que é um grupo de dança, né? É um grupo que fazia coreografia para realmente apresentar de adoração a Deus. Quando eu falo dança, eu falo de coreografia, né? Então, essa participação encerrou porque não tem como, né? Não tem como mais. Como é que essas meninas vão lidar uma com a outra? Então, eu incentivei, entrei no grupo e estou trabalhando com elas ali, conversando, e elas também, me parece que já estão marcando um encontro, né? Durante esses quase 2 meses, já tem 2 meses, né? Para que realmente não venha ficar tão longe. Assim deve ser o líder da juventude, né? Procurar todos aqueles que estão ativos, né? Para que realmente eles venham estarem mais um pouquinho mais juntos, né? Uma palavra de um, uma palavra de outro já ajuda muito, entendeu? Então é preciso que a gente até a liberação nós venhamos a estar pela rede, pelo telefone, incentivando, fazendo jogos. As irmãs, os pastores, né? Graças a Deus, todos estão fazendo isso. E, sobretudo, há uma ideia aí, Átila, que é bom que a gente venha colocar em prática, fazer um encontro pela rede social. Entendeu? Fazer um encontro pela rede É uma social. ótima ideia. E isso é maravilhoso, chamar o grupo para um encontro na rede social. É uma Eu dei uma ideia. falhadinha, mas eu consegui entender essa ideia sim, pastor. O encontro aí com a Isso, juventude, né? É uma ótima ideia isso, mesmo. Conversar aí com os nossos líderes e para a gente desenvolver esse trabalho. Uma excelente ideia. Pastor, agora em tempo de maravilha. quarentena, como fazer missões? Então, é assim, ó. A live, né, tem sido a principal bênção de missões. Porque nós estamos indo ao mundo. Enquanto nós fazíamos culto em 4 paredes, hoje está fora do Brasil e no mundo. Então eu estou fazendo missões. Amém? Estamos Amém. fazendo missões. Isso que nós estamos fazendo aqui já é uma obra missionária. Estamos atingindo muitas pessoas. Ó, a prova que num culto comum da igreja aqui de terça-feira, né, pela live, vizinhos que não são crentes me achou, participou e já prometeram que vão congregar comigo. Você está vendo como está atingindo? Então, os missionários precisam estar nas lives para internamente aqui. Eu estou fazendo um trabalho ministerial para os obreiros, entendeu? Estou em contato com eles direto. E sobre a igreja nós estamos indo pregando e eu identifico isso como missões. Amém? Então, na quarentena, nós estamos aproveitando. Inclusive, uma das palavras que eu disse é o seguinte: não tem missionário maior do que o Covid-19. Entenderam? Tá mexendo com o povo, né, pastor? Estou mexendo com o povo, por quê? Porque o Covid-19 está sendo missionário. Porque alguns vão se despertar, outros vão acordar, né? Alguns vão aceitar Jesus, porque o Covid jogou todo mundo para a quarentena, para o confinamento, está todo mundo dentro de casa. Infelizmente, alguns, né, estão sendo atingidos pelo diabo, mas outros estão sendo renovados pelo Espírito. Entendeu?
Então, essa área da rede social é necessário ser explorada para o bem, para o bem, de uma forma gloriosa, maravilhosa, e os jovens têm arte para isso, né? A juventude tem arte para isso, para realmente criar coisas novas, fazer encontro na rede social, né? E realmente dar continuidade. Então, a obra missionária, ela continua firme, maravilhosa, né? De uma forma que realmente os nossos missionários, eu praticamente todo dia tenho conversado com eles, né? E Deus tem dado graça e força. Já tem um trabalho de missões que já entrou em contato conosco, vai nos procurar quando voltar às reuniões para se unir conosco em missões. Olha aí. Que bênção. Lá de Porto Alegre. E Que foi pela bênção. rede social. Que bênção, pastor. A gente também tem testemunho, pastor, nas nossas lives que no último minuto, assim, uma jovem se reconciliou com o Senhor. Aí eu e a Pois Josiane é, do Espírito Santo saímos caçando ela. Era um dia que estava a live da sucursal, né, Nordeste, lá do Maranhão. A família que toda benção. com Covid, pastor. Ela já conhecia Jesus. E aí ela fez um propósito de voltar para o Senhor. E aí a primeira oportunidade foi na live da Juniorb. Ela voltou para o Senhor. Eu conversei com a irmã, encaminhamos para a sucursal que já está trabalhando com ela. E nós cremos sim, que Deus tem alcançado muitas pessoas. Pastor, Amém, que e benção. como estão nossos a gente está num período que está entrando uma crise econômica junto com tudo que está acontecendo. Como estão os nossos missionários? E como Então, a vamos gente aqui. pode ajudá-los? O missionário Adroaldo, né? Que ele está lá e até para ele poder sair para receber, né? Talvez vocês não saibam, eu vou aqui falar, foi necessário pedir à polícia uma licença. E eu tive que intervir daqui, mandando documento daqui, porque ele teria que passar a fronteira para poder receber o dinheiro dele do mês. Olha que situação. E aí eu tive que provar por aqui, e aí deram a licença para ele sair do Brasil. Então, graças a Deus, ele está bem, né? Está abastecido. Houve um probleminha com o carro dele agora, recente, né? Houve um problema, né? Com o carro dele, no motor dele, mas graças a Deus está consertado, porque alguns irmãos acudiram, graças a Deus, mas recentemente agora, né? Antes de eu falar da necessidade, eu vou falar aqui do missionário Renato. O missionário Renato, graças a Deus, está bem, né? Ele está mais centrado porque aqui no Paraná, né? Ele tem o sogro que é pastor, que é o pastor Pedro. O pastor Pedro esteve lá assistindo ele agora recente, né? Foi lá vê-lo. Então ele está bem, está congregando no salão que é alugado pela Junta de Missões, né? Com toda, né, a lei, amparado pela lei, está tudo direitinho, está ganhando alma, está alegre, não está faltando nada, mas nós tomamos um susto essa semana, porque essa semana é uma semana que nós dependemos das entradas para poder, dia 10 agora, saldar, né, a dívida, ou seja, pagar os nossos missionários. O que acontece? O nosso pastor presidente estadual me liga e diz, pastor Paulo, ó, aconteceu um problema. A igreja que tem contribuído através de um aluguel, né, que nós temos da obra missionária de R$ 1.200, não depositou. E aí houve uma quebra de administração, né? Então, o que eu fiz? Emiti comunicados, né? Estamos esperando, graças a Deus já estou tendo retorno. Pastores já me ligaram, pastor Paulo, eu vou depositar tanto, vou depositar tanto. Então, o pessoal já está acordando, né? Para que realmente, a partir desse mês agora, até acertar esse problema, porque a gente não sabe como é que está a igreja que alugou lá, né? Nós não sabemos se ela fechou, o que aconteceu, o povo desapareceu, a gente não sabe, mas nunca deixaram de depositar, sempre foram fiel. Esse é o primeiro mês, e durante, já tem o quê? Uns 10 anos, né? Esse é o primeiro mês que não caiu, mesmo. Até agora não, só se cair essa semana. Mas enquanto isso, como segunda-feira é o dia de nós
abençoar os missionários para que eles possam pagar suas dívidas, né? Até à noite eu vou juntar tudo para ver o que Deus nos concedeu. Graças a Deus, hoje já recebi um telefonema do pastor Isaac, agradeço ele, né? Pastor Isaac me ligou, pastor Paulo, pode contar com tanto, né? A irmã Marisa, lá de São Vicente, pastor Ezequiel, pastor Paulo, pode contar com tanto, estou depositando, né? Então, graças a Deus, o povo de Deus tem amado missões, né? Tem se responsabilizado. Então, nessa pandemia, só houve esse problema essa semana. Né? Os outros 2 meses, graças a Deus, está tudo em dia, mas eu creio que amanhã, em nome de Jesus, nós vamos saldar toda a dívida dos nossos missionários. Amém? A gente aprende, o pastor Flávio falava muito que missões você faz indo, orando e contribuindo, né, pastor? Contribuindo. Então, quem está aí assistindo a live, quiser participar dessa obra missionária, porque assim, independente do que aconteça, os nossos missionários Isso. não podem ficar sem assistência. Não pode. Então, você pode ser usado por Deus para abençoar a vida dos nossos missionários. Pastor Amém. Paulo, se quiser falar conta ou deixar depois a gente coloca no Face da Juniorb, Tá. entrar em contato com o pastor Paulo, os pastores, se puder tirar uma oferta na sua igreja, né? Eu sei que nesse momento é difícil, mas eles depositarem na igreja, fazer alguma coisa Amém. e ofertar e ajudar os nossos missionários. Nós vamos agradecer, orar a Deus pela sua vida, né? Amém. A nível nacional, nós temos os nossos missionários nacionais, devem procurar o pastor Ademir, né? O pastor Ademir é que tem controlado essa área, o nosso presidente nacional. Então, ligue para ele, né? Pergunte como é que está os missionários e o quanto que você pode ajudar. A nível estadual, nós temos a conta do Estado de São Paulo, né? Podem, né, depois nos ligar, a gente passa, e também tem o pastor Paulo Fracinetti, que é o presidente, né, estadual, que pode estar falando. Sobretudo também, saindo um pouco da área de contribuição que é tão necessária, olha, um telefonema, um e-mail, né, um contato com o missionário que está no campo, nesse caso da Argentina e do Paraná, e a nível nacional procurar o pastor Ademir, um contato seu de uma palavra amiga, de uma oração, que você tem se preocupado com ele, vale muito, mas muito, muito mais do que dinheiro, muitas vezes. Muitas vezes nós suprimos toda a necessidade do nosso missionário, mas muitas vezes ele está isolado, né? Porque ele está lá, né, começando uma igreja da obra, né? Não tem nenhum irmão da obra lá perto, como a Argentina, né? Não tem. Ele sozinho como ministério, até porque a esposa dele, se vocês verem, quando ele vai para outras igrejas a convite, a esposa usa o véu, demonstrando que tem um ministério da obra da restauração, né? Então, será maravilhoso se você, né, que está nos ouvindo, procurasse contato com todos os missionários, desse uma palavra amiga, mandasse um e-mail de uma palavra corajosa. Isso ajuda muito, né? A parte financeira é boa, mas não é tudo, né? Não é tudo. O carinho, a preocupação vale muito, tanto da parte de estarmos falando com eles, né? Como também contribuindo. Amém? Tá, é uma boa. Cada um procura aí os seus líderes nas sucursais, procura saber como está o Isso. missionário da sua sucursal. Conversa com o pastor Ardemir, pessoal da secretaria lá da Georb, como estão os nossos missionários, pega o contato, entre em contato com ele. Pastor, para fechar, só vou ver as perguntas que tem aqui, e aí o senhor ministra uma palavra na nossa vida, né, e faz a oração final. Certo. Ó, a Josiane, nossa líder lá da Juventude da Sucursal do Espírito Santo, falando da férias missionária. Vem para o Espírito Santo também. Pastor Vamos, Ronaldo. Pode falar. Nós somos missionários, nós estamos à disposição, né? Eu quero ver bastante jovens de todos os estados do Brasil, do nosso ministério, despertado para as missões. Amém? Mas tudo vai depender da nossa liderança do Estado de São Paulo, porque nasceu aqui como um projeto para o Estado, né? Quando eu falo do Estado,
é quando sai daqui. Então, é necessário que faça o apelo ao presidente estadual. Amém? Então, eu peço que você, lá do Espírito Santo, procure o pastor Paulo Francinetti, aperte ele e fale, ó, nós queremos aqui, pastor, libera aí os jovens do estado de São Paulo, libera a Acre, libera o pastor Paulo para vir aqui. Nós vamos. É isso aí. Pastor Ronaldo, lá da Igreja de Paciência, do Rio de Janeiro, pastor. O quarto do profeta está disponível para quem vier para o Rio. E ele disse que o senhor já conhece esse quarto, pastor. Verdade, verdade. É uma Deixa eu benção, ver, viu? É uma benção. deixa Maravilha. eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu fazer um comentário aqui Pode fazer, meu pastor. sobre o meu obreiro Isaac, né? Meu netinho. Meu Ah, netinho, eu não pude levar ele para as férias missionárias, né? Porque é de responsabilidade muito grande. Eu não pude. E ele me cobrou. Então, o que que acontece? Quando foi aqui em São José dos Campos, que teve o aniversário da igreja, então ele chegou para nós e falou: então eu quero fazer em São José as férias missionárias Kids. Palavras dele. E aí tratou com o pastor João, nós fomos para lá numa tarde, fizemos as férias Kids, ele na rua com as crianças, com a folheta, evangelizando, foi uma bênção. que bênção, né, Entendeu? pastor? Eu vi, eu vi. Levou algodão doce para todas as crianças lá, foi uma benção. Antes Então do já, aniversário do culto da noite. então já tem férias missionárias kids, então. Olha, Kézia. Ele Tá inventou vendo aí, essa. Kézia? Essa nasceu do Isaac, viu? A irmã Márcia, lá do Rio, pastor, esposa do pastor. Nossa, agora me fugiu o nome. Do pastor, filho do pastor Ferreira. Ela fez um comentário. O pastor Ferreira é um exemplo de um grande missionário viajando para todo o Brasil. É verdade, né, pastor? Verdade, verdade. E É um como exemplo ele para nós. correu, né? Como ele... Pastor Ferreira é um exemplo para nós, é um homem que ama missões, na sua liderança de presidente nacional. Eu fiquei maravilhado com tudo que ele fez em missões, continuo maravilhado, porque ele continua, embora nas suas limitações, mas é um homem que vive missões, tanto financeiramente, como indo ao campo fazer obra missionária. Então a gente louva o Senhor pela vida do pastor Ferreira. Mais uma aqui, a irmã Elizabeth querendo ir para férias missionárias. Olha que benção. Deixa eu ver quem mais. Tem mais alguma pergunta? Aqui, Então, ó. Acre, é assim, ó. Eu já estou pertinho de começar a live da igreja aqui. Ah, tá. Então, só fechar com a do presidente. Pastor Paulo, sei que tem muita experiência, mas tem uma que marcou muito? Pode falar aí? Então, a experiência maior, sendo prático e rápido na minha vida, é que missões está na direção de Deus e não de nenhum ser humano, nem líder de missões, nem missionário. Missões é. E quando chegamos na outra região, resumindo, nasceu a. Então, essa é a parte que mais me marcou. A parte que mais me tocou foi essa, de que missões não se faz pela vontade, pelo projeto humano. Missões faz através da voz do Espírito Santo com um verdadeiro missionário ou. Amém. Pastor, pedi desculpa, eu tive que mudar de lugar que o sinal ficou fraco. Pastor, então Tá. aí para uma mensagem aí final para o pessoal.
Se o senhor gostaria de dizer mais uma coisa ou ministrar uma palavra no nosso coração. E a oração aí para todos os pedidos que foram feitos. Eu digo. Amém. Eu vou colocar meu obreiro Isaac para fazer a oração do Pai Nosso para abençoar todos vocês, porque na oração do Pai Nosso é a base de Deus responder todas as orações. Mas Amém. Eu deixo a mensagem para todos que estão ouvindo, né? Eu deixo a mensagem para todos que estão ouvindo, de uma forma que esteja nesse período vivendo na sua família, na sua vida, nos seus parentes e na sua igreja. Nós, antes da pandemia, éramos uma coisa. Durante, somos alguma coisa. Depois, seremos outras pessoas. Porque esse período é um período que Deus está restaurando, Deus está consertando, Deus está libertando, Deus está fazendo com que nós venhamos viver uma vida para dentro de nós. Olhamos para nós, para que realmente nós venhamos viver o que Deus quer da sua igreja nesses últimos dias. Amém? É uma mensagem rápida e curta, desculpa, porque nós vamos estar com a live da igreja agora às 5 da tarde. Amém? E eu fico à disposição, viu, Áquila? Eu fico à disposição para dar continuidade a essa live, tá? Amém, amém. Pastor, agradecer ao senhor, sua família. Tá todo mundo, fala para todo mundo aparecer aí junto com o senhor, enquanto pro Isaac fazer a oração final. Pro pessoal tá aí com o senhor? Tá todo mundo aqui. Então aparece todo mundo aí na oração final? É possível? Tá bom. O Isaac vai fazer a oração. Ele tá aqui, ó. A paz, Isaac! A paz, meu amigo! Esse é o obreiro que Deus tem abençoado grandemente. Amém. Então, meu pastor. Vai puxar a câmera um pouco aqui para caber todos. A paz, irmã Glaucia, Janaína. A paz do Senhor, meus queridos. Então, Isaac, agora é contigo. Pode vir. Pode orar, Isaac. Venha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas cada dia nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim que as perdoamos, vamos eu e Deus. Não deixem que a pessoa, mas Deus no mal, perdoa-nos, poder agora, amém. 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 A Graça chegou aí também. Ó, Graça, não, peraí, a Graça, rapidinho. Ia tirar uma foto com todo mundo? A gente tirar um print? Pra pôr no Face com todo mundo? Aê! Isso, aí. Pastor, muito obrigada. Desculpa agora aí, né? Deus abençoe. Ministra a bênção apostólica, pastor. Ministra a bênção apostólica aí pela nossa vida aí. Amém. Oi? Ministra a bênção apostólica. Tá. Vamos lá, faça assim, ó. E agora, querida e amada igreja, povo de Deus que está nos assistindo, que a graça gloriosa em Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós e todos digam... Amém! Obrigada, pastor. Deus abençoe. Vou fechar aqui, só dar um recado depois pro pessoal aqui da live. Obrigadão, pastor. Maravilha. Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. Amém. Queridos, estamos então encerrando a live. Demorou mais um pouquinho, né? A gente se empolga conversando, né? Não conseguimos fazer todas as perguntas. A cada coração. Agradecer a todos vocês que participaram da live. Né, que o Espírito Santo continue gerando em nós um coração missionário, o amor pela obra missionária. Vamos ajudar, contribuindo. Entre em contato, procure entrar em contato com o missionário, dê uma mensagem, envie uma mensagem para ele de apoio, de carinho, converse com ele, né? Pergunte para o líder da sua sucursal, do líder nacional, como está o trabalho missionário nesse período e juntos, trabalhando para o reino de Deus. Amanhã nós vamos ter mais uma live de oração às 21 horas com a juventude do estado da Bahia, lá o pastor Fábio,
Então participe, está uma bênção, Deus está operando milagres, está salvando almas e você faz parte de tudo isso. Continue conosco, tá bom? Deus abençoe, continue orando aí por esses pedidos. Não esqueça de orar pela mãe do irmão Leonardo, comentei logo no início da live, vou falar agora só no final, né? Os irmãos estavam esperando talvez o irmão Leonardo fazer a live, mas deixa eu virar aqui sem querer, virei. Que precisei vir pro corredor agora. A mãe do irmão Leonardo está um pouco adoentada, ele tem que cuidar um pouco dela, dar atenção um pouquinho para ela, por isso que ele não pôde estar aqui, né? Então os irmãos orem pela a mãe do irmão Leonardo, o pai do irmão Flávio, e vamos continuar unidos em oração, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, agradeço a todos pela participação, a oração, e vamos continuar unidos, tá bom? Fique com Deus, e Ele abençoe a todos nós, e vamos aí, ó, daqui a pouco todo mundo tem culto, né? Então vamos adorar o Senhor, tá bom? Fiquem na paz.